Você acha que nesse clássico está 50-50 ou alguém tem 51% ali de vantagem? E dá para aproveitar um pouco dessa pressão que o Paraná está vivendo agora nesse clássico? Sim e não, porque na realidade, um clássico, tudo pode acontecer. Primeiro turno, normalmente o Coritiba teria que ter ganho em casa, se fosse essa coisa tão simples de se falar jogando em casa, esse fator, e não aconteceu isso. Então, é um jogo aberto, a gente sabe que eles vêm de resultados ruins, não ganham um bom tempo em casa, mas um jogo como esse é sempre um fator motivador para que as coisas mudem. E foi o que aconteceu, por exemplo, na minha chegada. A gente vinha de 6 jogos sem sucesso e com a minha chegada a gente conseguiu uma vitória. Então, o que me motiva muito é ver a tabela hoje como está, a classificação. Nós precisamos entender que isso é uma final. E é dessa forma que nós vamos encarar. Mesmo jogando fora de casa, mesmo sabendo do potencial do Paraná, mas também que temos condições de vencer o jogo, respeitando o adversário, tomando os cuidados necessários com tudo aquilo que eles têm de positivo, mas podendo aproveitar aquilo que a gente entende como uma possibilidade de realmente chegar ao gol da equipe adversária. Jorginho, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Bom, você chegou, teve que pegar o time do jeito que dava, venceu, né, diante do América Mineiro, mas agora teve um tempinho maior para trabalhar para sua equipe. O Coritiba vem para jogar com o Paraná já mais com a cara do Jorginho? É muito difícil a gente conseguir implantar um trabalho em 2 semanas. A gente vê aí treinadores, por exemplo, que ficam 3, 4 anos e conseguem realmente fazer com que a sua equipe jogue da sua forma. Claro que aí 3, 4 anos é excelente, é tudo aquilo que a gente sonha. Mas alguns detalhes, com certeza. Desde que eu cheguei aqui, e eu enfrentei essa equipe aqui com o Humberto, e volto a falar, o Humberto fez um excelente trabalho aqui. É muito comum, quando as coisas não vão bem, que a gente encaixa 3, 4 derrotas e que o treinador fica na corda bamba. Esse não é o ideal, né? O ideal é que a gente prossiga o trabalho, mas aconteceu comigo na Ponte, aconteceu com ele aqui. Mas todo treinador tem o seu jeito de ser, a sua forma de trabalhar, a sua filosofia de trabalho. E com certeza, durante esses, talvez aí 10 dias de trabalho, 9 dias de trabalho que nós fizemos, conseguimos colocar alguma coisa, mesmo porque a gente mudou um pouquinho a forma de jogar. Eles vinham jogando no 4-3-3, entramos no 4-2-3-1, tivemos dentro do jogo até a possibilidade de encaixar um 4-4-2. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a uma possibilidade diferente no jogo. Mas dizer que a equipe mudou totalmente, não. Porque é quase impossível que a gente consiga fazer isso, porque a gente não tem tempo, né? Por mais que a gente tenha tido um tempo maior de treinamento, mas na segunda-feira bateu o cansaço dos jogadores que jogaram. Então a gente basicamente não faz nada com eles. Fizemos um trabalho mais para dar uma quilometragem e o ritmo de jogo para alguns jogadores. Fizemos um coletivo ali de 60 minutos, 30 e 30, e só pegamos os jogadores titulares na terça-feira. Então a gente não tem tanto tempo assim para trabalhar, mas com certeza alguma coisa já está mudando. Bom dia, Jardim. Bom dia. Você vai ter aí talvez uma chance de repetir uma escalação tirando o Muralha no gol, mas eu queria te perguntar ali no ataque sobre o Rafinha, como está a situação dele, se você acha que vai contar com ele desde o início, se ele fica no banco ou talvez não seja nem relacionado. Bem, o bom é que eu tenho muitas opções de ataque, né? A gente viu que já no segundo tempo, por exemplo, entrou o Igor Jesus, né, no lugar do Rodrigão. Tivemos algumas mudanças para que a equipe pudesse se tornar consistente ao mesmo tempo, mas muito ofensiva também. O Rafinha, fiquei muito feliz com o treinamento que ele fez ontem. Hoje, se ele estiver tudo bem, estiver recuperado, com certeza ele vai estar no grupo que vai seguir, no elenco que vai seguir para o jogo. Aí, claro, aí é uma decisão minha a tomar se ele entra de início ou não. Mas o bom é que eu tenho muitas opções, né, de ataque. Nós temos jogadores de velocidade pelos lados, nós temos o que eu falei aqui, conversando até com os jogadores, eu tenho 4 atacantes de área, isso me dá boas possibilidades.
Jorginho, tem coisas que o treinador, a comissão técnica não consegue ter o controle no dia do jogo, né? Por exemplo, o jogador tem o dia dele, pode estar num dia legal, como pode estar num dia que não rende. Isso aí daí não depende do treinador, né? Num clássico, apesar de não ter esse controle, mas o importante é você ter a maioria num dia que tenha um bom rendimento. O trabalho da semana reflete muito também no jogo em si, independente das peças que vão entrar em campo. Claro, eu acho que hoje em dia nós treinamos realmente o jogo. A gente não, aquela da minha época, né, treino é treino, jogo é jogo, não. O treino é jogo. E jogo realmente é algo muito sério, principalmente se tratando de um momento em que a gente quer alcançar o G4 e com uma possibilidade de ficar também no G4 com um jogo a menos. Então, é muito importante que a gente encare dessa forma. Os jogadores estão muito bem concentrados, fizeram trabalhos, como eu falei, segunda-feira foi excelente o trabalho, não que tenha reserva ou titular, mas o grupo que ficou, que a gente chama quase que de G2 e G3, que ficou no banco, que ficou fora do banco, fizeram um trabalho maravilhoso e começamos a semana com os jogadores que jogaram no sábado também muito bem, todo mundo muito concentrado, uma coisa que talvez eu possa falar, que é uma coisa que eu gosto muito da minha equipe, é a pressão pós-perda. Nós melhoramos muito em relação a isso, a equipe está intensa e não pode ser diferente, porque a Série B é assim, muitos jogos você vai ganhar mais na força física, na vontade, na concentração e na aplicação tática do que basicamente na condição técnica da equipe. Então eu acho que nós estamos muito bem para esse jogo e vamos encarar como se fosse uma final. Jorginho, tem alguns jogadores que vale uma conversa um pouco mais particular? Rodrigão vinha sendo o cara do time na temporada, na Série B do Brasileirão, não marca, são 5 jogos sem marcar, né? Rafael Martins, que assume a posição do Muralha, vai fazer o 7º jogo dele em 12 anos no clube. São jogadores que precisa ter uma conversa em separado, dar uma conversadinha melhor para um jogo importante como esse, em que o objetivo do Coritiba é estar no G4? Essa conversa separada eu faço sempre, independente do momento do jogador, se ele vai entrar. O Rodrigão, por si, o capitão, e ser esse jogador decisivo, sempre conversando com ele. Ontem mesmo eu falei para ele, não vou falar para vocês o que eu falei, mas já coloquei alguma coisa importante para ele, porque é importante você trabalhar talvez nessas mensagens subliminares, né, de que ele entenda de quem ele é. E o Rodrigão, a gente fica sempre tranquilo, porque ele é goleador, é nato dele. E todo goleador, ele passa por um momento, às vezes, de seca. E isso é bom, porque ele está querendo, e a hora que ele fizer, com certeza ele vai deslanchar. Já falei para ele que eu quero pelo menos o dobro do que ele fez no primeiro turno. Então, ele está trabalhando para isso, a gente acredita muito no potencial dele, mas como eu falei, a gente não vive só do Rodrigão, a gente tem mais outros 3 excelentes atacantes, Jesus, Vanderlei e o Tocantins, eu digo mais de área, né? Então são jogadores que a gente conta muito e sabemos que podemos contar com esses jogadores a qualquer momento. Rafa, deixei ele tranquilo, um jogador que eu tenho total confiança. Estou vendo os treinamentos dele aqui, fiquei tranquilo em relação a isso, não tem nenhum problema, mesmo ele não tendo jogado muito. Mas é um cara que tem a confiança do grupo e a gente tem certeza que ele... Falei até para ele, não quero que você agarre muito não, porque se agarrar muito quer dizer que a gente tomou um sufoco muito grande. Você seja meio... que não apareça tanto. Jorginho, o Thiago Lopes é um jogador que vinha sendo titular com o técnico anterior. Ele já jogou... se entrar como interno, já jogou aberto. Qual que é a tua posição exatamente sobre ele? Que análise que você faz sobre ele com essas suas pouco menos de 2 semanas de trabalho e aonde ele pode entrar nesse time? Muito bem colocado, é um excelente jogador. Realmente, assim, eu estou impressionado pela capacidade de leitura de jogo que ele tem e a facilidade com que ele tem de jogar algumas posições. Ele joga como um ponta, extremo hoje em dia, ele joga por dentro como meia e joga como ponta dos 2 lados, né? E tem uma possibilidade muito boa, porque em alguns momentos que falei, agora não, porque eu acho que a gente não pode sair de um sistema, de um 4-4-3, de entrar num 4-2-3-1 e de repente ir para um outro sistema. Mas
ele me dá uma possibilidade muito grande de jogar num 4-4-2, porque esse jogador extremamente inteligente, que ao mesmo tempo ele fica ali pelo lado fazendo quase que um segundo ou terceiro volante, mas ao mesmo tempo ele pode se soltar como extremo. Então, é um jogador que pisa na área, é um jogador que tem a condição física de aguentar o jogo todo, fazendo esse vai e vem, realmente assim, sendo no momento que a gente está com a bola, ele passa a ser verdadeiramente o atacante, mas quando a gente perde a bola, ele é muito aplicado taticamente, então é um jogador que me deixou assim muito impressionado. Jorginho, ontem estava lá na Vila Capanema, né, na coletiva do Matheus Costa, e ele comentou que é um jogo que vale os mesmos 3 pontos, porém que é diferenciado por tudo que pode representar vencer um clássico, né? O Paraná Clube, por exemplo, no primeiro turno, quando venceu o Curitiba aqui, emendou 5 vitórias. Então, assim, deu um ânimo a mais para o time embalar na competição. Se, na tua opinião, isso realmente vale, né? Do jogo ser um diferencial e, quem sabe, também fazer com que o Curitiba, caso vença, se realmente se fixe ali no G4, tenha esse ânimo a mais. Bem, o meu primeiro grande clássico aconteceu em 1984. E de lá para cá, eu não sei quantos jogos eu fiz. E eu sei que é diferente. Então, por isso que a gente viveu uma semana diferente, a gente está num momento agora de treinamento diferente, porque a gente sabe o quanto isso é importante e o que representa para eles, porque é importante uma retomada de vitórias, e para a gente também, que a gente vai permanecer, se a gente conseguir ganhar o jogo, a gente chega no G4 com um jogo a menos, né, com grandes possibilidades, inclusive com o resultado de ontem do Sport, já a gente vai enfrentá-los ainda, então de ter esse confronto direto, mais o jogo do Cuiabá, então é realmente uma semana diferente que a gente passa por ter essa rivalidade local, tem uma rivalidade em que a gente sabe que a gente quer fazer com que o nosso torcedor tenha alegria durante a semana para poder falar com o companheiro dele de trabalho. Jorginho, você estava falando do Rodrigão, e em clássicos a gente sempre volta as atenções para esses camisas 9, assim, né, os caras que são os goleadores. E no Paraná, tem o Gênison, que é um atacante que passou aí um primeiro turno ruim, ele não conseguia marcar gols, perdeu a posição, e no segundo turno melhorou, voltou ao time, voltou a fazer gol, voltou a ter confiança. Como que você enxerga esse jogador? Que cuidado que o teu time tem que ter, principalmente com esses caras mais de área, aqueles que se a bola sobrar, bota a bola. O Gênesis não é apenas um jogador de área, mas é um jogador que se movimenta muito bem, muito forte na bola aérea, forte por baixo, um bom finalizador. Então, a minha zaga tem que estar. Nós treinamos isso, porque, afinal de contas, a gente tem, como eu falei, a gente tem grandes atacantes aqui, eles tinham que estar ligados no Igor Jesus, eles tinham que estar ligados, porque a gente faz, todo o trabalho que a gente faz encaixa todos os jogadores no mesmo trabalho que os titulares estão fazendo. Então, a gente sabe o potencial da equipe do Paraná, exatamente como é o atacante deles, a gente trabalhou exatamente em cima disso. Então, os meus zagueiros estão muito bem preparados para isso. Se trata de um bom jogador, particularmente eu gosto muito dele, e a gente tem que ter muito cuidado, com certeza. Jorginho, dentro das possibilidades financeiras do clube, que não adianta às vezes pensar num jogador se você não tem a condição financeira de buscá-lo. A gente sabe que o Curitiba estava com alguns nomes de zagueiro e optou pelo Natan. Teve a tua aprovação, a tua participação nesse nome? O que você pode falar do Natan? Sim, foi apresentado o nome para mim, tem que ter a participação direta do treinador, mesmo eles já terem pensado no Natan antes da minha chegada. Conversei com alguns profissionais, principalmente o Abel, que trabalhou com ele, Abel Braga. As referências foram ótimas, mas nós observamos ele diretamente, foram vários jogos que a análise de desempenho passou para a gente. Realmente é um jogador que vai acrescentar muito para a gente pela sua experiência. É um jogador que tem uma saída de bola muito boa, né? Então a construção desde o início ali do tiro de meta, um jogador que tem muita capacidade técnica, isso ajuda muito a minha forma de jogar. Com certeza teve minha aprovação e a gente está feliz pela vinda dele. Jorginho, queria que você falasse da mecânica do meio de campo ali com Juan Alano e Giovani juntos. Claro que tem muita gente que de repente enxerga, falta mais um volante de marcação. Como que você entende essa mecânica do meio de campo com Matheus Salles, Juan Alano e Giovani? Bem, nós temos 2 volantes de marcação. Um é o Serginho, que está chegando, apesar também dele ser um segundo volante.
Nós temos o Carvalho, também, que é um jogador forte, inclusive joga de zagueiro também. A gente está colocando ele em alguns momentos de zagueiro também, é uma possibilidade boa, porque ele tem uma capacidade física muito boa, as bolas aéreas dele são ótimas, sentido de marcação. Então a gente tem trabalhado bastante nisso. Agora, eu não encaro como uma equipe, por exemplo, que se torna frágil defensivamente, porque depende muito da disciplina do atleta, da atitude dele em relação à marcação, e a gente, pelos treinamentos que a gente tem feito, a gente está trazendo essa conscientização tática do quanto é importante. De repente você não é um grande marcador, mas se você ocupar o espaço, você não deixa com que as suas linhas sejam quebradas com facilidade, né? Você sempre está protegendo o seu companheiro. A minha intenção de trazer o Alano um pouquinho mais para trás, junto com o Matheus Salles, foi justamente isso, para dar uma consistência maior, porque o Salles não é esse primeiro volante, vamos dizer assim, de extrema marcação. Então a gente precisa ocupar os espaços ali. Eles fizeram isso muito bem nesse jogo passado contra o América, e com certeza faremos no próximo jogo. E o Giovani é um meia, né? É um meia, e eu tenho procurado fazê-lo completamente concentrado, independente de como está a situação, que eu comentei, por exemplo, com ele ontem, né? Ele transitou de um lado no treinamento, transitou do outro, e de repente desistiu porque não recebeu a bola em aquele momento que ele, os três balanços que ele fez. Então, eu estou percebendo que ele está cada vez mais concentrado, tendo atitude, ligado o tempo todo e ajudando na marcação. Isso é muito importante. Não precisando necessariamente ser um jogador de marcação, mas ocupar um espaço necessário, porque senão o volante adversário joga com muita facilidade. E o Gil tem feito isso muito bem.